O programa de ordenamento territorial do litoral norte, que foi em decorrência então de uma medida compensatória da obra da ampliação da BR-101, né, sul, ele teve para a Metroplan uma importância muito grande, porque partiu então da identificação dos impactos, né, que a duplicação dessa rodovia traz, não apenas para um conjunto de municípios ou para aquela região onde ela passa diretamente, que foi identificado como sendo 200 metros ao longo, né, de toda a rodovia, mas na verdade o que a Metroplan identificou e conseguiu junto ao DENIT, né, a compreensão disso é que essa duplicação acaba tendo um efeito em toda uma região, né, que o litoral norte do Rio Grande do Sul, ele é composto por 20 municípios, que tem uma característica de sazonalidade, justamente porque é um litoral em que, para algum conjunto de municípios, a população do estado migra em peso nos meses de verão e basicamente final de dezembro até meados de fevereiro, então é uma concentração muito grande de pessoas na determinada região. E ao lado desses aí, também servidos pela rodovia, um outro conjunto de municípios que tem uma fragilidade ambiental também muito grande, que é com a questão da Mata Atlântica, né? Então, também a preocupação de não criar, né, um impacto aí muito grande. Então, o programa esse identificou nas áreas urbanas, basicamente, né, como é que poderia ser feito para que um município conseguisse trabalhar com o outro de uma forma coordenada. Então foram avaliados os planos diretores, identificados o que os planos diretores previam e como é que era interessante que fossem adequados para que não houvesse problemas com o aumento de tráfego, né, nessa região. E também foram oferecidos aos municípios uma série de instrumentos, né, que é todo um mapeamento, imagens de satélite, fornecimento de softwares e de equipamentos para que os municípios pudessem fazer o seu planejamento, né. E depois, então, uma avaliação em conjunto desses planos diretores, de forma a que se gerasse uma proposta regional de desenvolvimento para aquela região, né? E um convívio mais harmônico com a rodovia. A primeira meta do programa foi a identificação das diretrizes de uso do solo para os 200 metros, para a área de influência direta da rodovia, que eram 200 metros de um lado e de outro da BR-101, né? Então, para isso foram verificados o que os planos diretores, se o município tinha um plano diretor, o que esse plano diretor dizia, né, e como é que se as vias estavam sendo pensadas para chegar, como é que eram os entroncamentos com a rodovia. Então todas essas coisas foram sugeridas, diretrizes, para fazer essa conciliação mais direta do uso do solo em relação à rodovia. Também nesse momento foram feitos encontros com os municípios, capacitação com os municípios, né, identificação dos seus próprios problemas e tal. Para isso, teve todo um levantamento da realidade, mas depois teve uma meta mais específica, que foi de levantamento de imagens de satélite. Foi feito todo um mapeamento através de imagens de satélite da situação do território, daí não só daqueles municípios cortados diretamente pela rodovia, mas dos 20 municípios da região do litoral norte, né? Então,
Depois esses municípios, todos os 20 municípios receberam um conjunto de imagens com a região, com o seu território e receberam também equipamentos, né, computadores e impressoras, scanners, para poder usar essas imagens, né, e receberam software também de geoprocessamento para poder fazer uso no seu sistema de planejamento, né, de todo esse material, né. E o que está se constituindo é um trabalho lento e que começou no convênio, mas que não terminou, né, é essa base de informações cartográficas e geográficas, e um trabalho coordenado, não só dos 20 municípios, como com o próprio Estado, para que se mantenha essas bases atualizadas, é essa a proposta, né? E os municípios estão, cada um a seu tempo, aprendendo a usar essas ferramentas. Da mesma forma, a própria Metroplan vem se estruturando para trabalhar em conjunto com os municípios e manter esse trabalho de gestão regional, né, em andamento, que eu acho que essa é o principal resultado deste convênio, foi dar um instrumento para o planejamento da região, né, como um todo, não apenas de um município isolado. É esse o esforço que vem sendo feito, e é um trabalho que a Metroplan já tinha, porque é uma área de prioridade de ação da Metroplan, mas que com todo esse instrumental ele ganha muito mais força. Bom, e finalmente, né, o trabalho principal que foi feito foi depois de ter todo esse levantamento dos planos diretores e essa geração dessa base de dados, então foi feito uma avaliação desses planos diretores e a identificação de pontos de conflito entre eles, né? Porque quando a gente avalia uma região, a gente identifica que, eventualmente, um município pode estar pensando uma coisa para o seu território e o município que vem logo a seguir está pensando exatamente o oposto e um entrando em confronto com o outro. Então a gente identificou alguns problemas, mas o que se percebeu foi que aquela primeira etapa de geração de diretrizes, ela resultou já num trabalho de coordenação desses planos diretores. Então já algumas diretrizes que tinham sido feitas em trabalhos até da FEPAM, que é o órgão ambiental do Estado, que já tinha identificado algumas diretrizes ambientais, já tinham sido incorporadas aos planos, né? E tudo isso, então, acabou dando uma certa unidade, né, para esses planos, né? Uma outra coisa que foi feita e que foi, na verdade, uma contrapartida do Estado, né, que foram a região essa do litoral, ela é servida pela rodovia, mas ao mesmo tempo se tem uma rodovia estadual que corre paralela, que é a Estrada do Mar, e que interliga a maioria desses municípios, mas com uma série de restrições, e ainda paralela, mais próximo à costa, tem outro conjunto aí de avenidas, que se chama Avenida do Litoral, né? Se chamou de Avenida do Litoral, e que é para o dia a dia dos municípios, né? Aquela questão do transporte de alimentos, do transporte de imóveis, a própria deslocamento das pessoas aí, de carros e tal. E então foram oferecidos aí os projetos executivos de uma série de trechos dessa Avenida do Litoral, para que de fato ela consiga ser implantada. Foram desenvolvidos os projetos executivos como uma contrapartida do Estado a esse projeto. É que a gente sabe que alguns dos municípios estão se apropriando dessas ferramentas, né, que foram oferecidas, e estão, de fato, utilizando para o seu planejamento urbano, né? Então, isso me parece que é um resultado concreto, positivo, certamente, desse trabalho, né?
Agora, não se sabe, não é possível dizer aí se em cada município, né, que tamanho, o quanto que isso de fato resultou. Mas a questão deles terem esse instrumento de planejamento, que são as imagens, que são os bancos de informações mesmo, os bancos de dados e tal, isso certamente está sendo usado em vários municípios, e a gente teve aqui, com os encontros com os técnicos, né, resultado bastante positivo. A esperança é que os técnicos permaneçam nesses municípios, né. De concreto, a gente pode identificar como legado, né, não só a qualificação dos planos diretores desses 20 municípios, mas principalmente a base de dados que foi gerada e que foi oferecida para os municípios, e os municípios então hoje têm condição de manter essa base de dados atualizada, e muitos estão usando inclusive para atualização do seu cadastro municipal, né? Resultando aí em grande coisa. Que de fato esse programa se constituiu, né, em um legado para aquelas comunidades. Certamente ofereceu uma série de produtos que vão auxiliar no desenvolvimento e no planejamento aí do trabalho mais coordenado de desenvolvimento urbano dos municípios.